E aí você já abriu sua rede social hoje? Já leu com certeza algumas postagens, como eu também li, e hoje estou mais uma vez com vocês pegando uma das postagens que eu recebi para que a gente avalie o estado da língua portuguesa, positivo ou não tão positivo assim. Então, meu objetivo aqui não é criticar a mensagem. Se houver alguma coisa que eu possa aproveitar para que você aprimore o seu português, eu vou fazer. Então, recebi, por exemplo, o seguinte, olha aí. O casal perfeito não é aquele que nunca tem problemas, mas sim aquele que, apesar dos obstáculos, sempre permanece juntos. Verdade, gente? É claro, né? É óbvio que todo mundo tem problema. É óbvio que nem todo dia você está muito feliz, nem todo dia você está com paciência, mas, apesar dos obstáculos, você sabendo desses percalços, você continuando com a pessoa, isso é o casal perfeito. É saber que você tem que ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, aí isso é casamento, tá bom. Mas olha lá, coloquem na tela, mais uma vez a postagem, pause a sua tela e veja, tem alguma coisa que é um desvio gramatical aí ou não tem? Bom, se você pausou, talvez você tenha enxergado alguma coisa, ou se você pausou, talvez não tenha enxergado. Mas vamos lá, pega aí comigo o seguinte, na tela. Num dado momento ele coloca assim, mas sim aquele que apesar dos obstáculos, sempre permanece juntos. Eu queria que você visse que isso que eu coloquei aqui em vermelho, né, apesar dos obstáculos, é alguma coisa que está quebrando uma sequência. Isso é aquilo que a gramática chama de um termo intercalado. Eu vou ler sem isso. Mas sim aquele que sempre permanece juntos. Ora, todas as vezes que houver um termo intercalado, esse termo intercalado, ele deve ficar entre vírgulas. Mas sim aquele que, vírgula, apesar dos obstáculos, vírgula, sempre permanece juntos. Eu já te falei que isso não inviabiliza a qualidade da mensagem. É muito legal você se conscientizar de que estar junto é sempre o melhor estratagema para superar uma crise, muitas vezes. Então, volta aí. A única coisa é que faltaram duas vírgulas, porque você está vendo que tem uma sequência quebrada. Mas sim aquele que sempre permanece juntos. Por exemplo, combinou-se que todos se reuniriam novamente. Então, esse depois de uma semana, eu coloquei entre vírgulas, por quê? Porque também é um termo intercalado. Tem muita gente que acha estranho colocar uma vírgula depois de que. Geralmente, realmente, a vírgula é antes da conjunção, desde que não exista um termo intercalado. Mais um exemplo aí na sua tela. Outro termo intercalado. Reuniram-se para discutir a situação dos menores. Então, a expressão antes de qualquer resolução, ela está entre vírgulas porque ela quebrou uma sequência e ficou com a vírgula depois do para. Mais uma na tela. Saiu cedo de casa e não chegaram a tempo ao compromisso. Então, é difícil uma vírgula depois do e, só que a expressão mesmo assim está entre vírgulas. Se eu quisesse manter um paralelismo, olha a última frase, eu deveria dizer assim, saiu cedo de casa e não chegou a tempo. Quer dizer, ele saiu e ele não chegou. Porque aí ficou o sujeito, ele saiu e ele com quem estava com ele não chegaram. Realmente o chegou no singular seria melhor. Tá? Coloquei esse desvio aí para falar assim, a gente é o sujo falando mal lavado. Bom, mas é só para você entender que haveria aí um problema de pontuação. Então ficou assim, na tela. Mas sim, aquele que apesar dos obstáculos, entre vírgulas, sempre permanece juntos. Outra coisa, quero que você perceba que existe um aquele. E aquele é o sujeito que permanece. Então, meu amigo, dizer aquele que sempre permanece juntos, o que acontece é que esse juntos se refere à palavra aquele, ou aquele casal.
Não é o casal perfeito, é aquele casal que permanece junto. Então, se refere a casal, é porque a pessoa pensou em casal, são dois, os dois estão juntos. Mas olha na tela. Se não tem uma palavra plural, esta frase tinha que ficar assim, ó. Mas sim aquele que, apesar dos obstáculos, sempre permanece junto. Então, é o que eu te disse. A mensagem é válida, a mensagem é importante, mas como a gente tem ficado muito restrito à leitura só do que está na rede social, muitas vezes a gente está piorando o nosso nível de língua portuguesa. Se você está estudando para concurso, ou se você é uma pessoa que é alguém que precisa manter o português em dia, faça uma visitinha lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, e certamente você vai encontrar alguma coisa para te ajudar naquele aspecto de língua portuguesa que você tem mais dificuldade. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.